Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos num acampamento no combate da oração. E hoje pela manhã, quando eu fazia a pregação, eu trazia à memória a motivação que me veio há uns anos atrás. Eu não sou muito de guardar datas e anos, mas há mais de 10 anos, eu tenho 13 anos, estou indo para o 14º ano de padre. Foi no início do meu ministério, diante de uma experiência que nós vivíamos em Cachoeira Paulista, com um grupo de combatentes, que nós orávamos na madrugada, e eu propus ao departamento de eventos para nós iniciarmos um acampamento que fosse um treinamento para os intercessores, um despertamento para pessoas que, durante esse acampamento, se descobririam intercessoras, ou que se colocariam diante de Deus para assim viver. E o que eu colhi de Deus a partir da liturgia, mas antes mesmo de adentrar nos textos litúrgicos, o final da minha pregação da parte da manhã, se você não assistiu, ela vai depois ficar disponibilizada aí no CN Play, gratuitamente no YouTube, mas eu terminava com o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos de 1 a 9, quando Jesus recebe aquela notícia que os galileus haviam morrido, porque Pilatos os havia matado, numa circunstância. Jesus recebe essa notícia, e depois Jesus vai e questiona sobre os galileus, se eles pensavam que eram mais pecadores do que qualquer outro galileu, pelo que eles viveram. Por que Jesus está dizendo isso? Porque na mentalidade oriental, do povo hebreu, há aquela realidade de morte agressiva, né? No entanto, que você vai ouvir quando os amigos de Jó vão questioná-lo: mas você pecou, por isso que você está sofrendo. Isso é a causa, é o resultado do seu pecado. Então, por isso que Jesus está perguntando: vocês acham que eles são mais pecadores do que vocês? Ele está aqui quebrando um paradigma. Digo-vos que não, mas se vós não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E aí ele cita os 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. E Jesus pergunta: vocês pensam que eles eram mais culpados do que qualquer morador de Jerusalém? E aí Jesus responde: eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, perecereis do mesmo modo. E aí, impressionantemente, o texto segue. E Jesus contou-lhes uma parábola, depois de dizer tudo isso. E aí a parábola que Jesus vai contar é uma sequência do ensinamento que ele quer dar para eles. E nesse primeiro momento da homilia eu quero destacar que nós, como um povo de intercessão, como combatentes na oração, precisamos assumir o compromisso de intercessão pela salvação dos perdidos, pela conversão dos pecadores. Jesus conta essa parábola. E que parábola é essa?
A parábola da figueira estéril. Plantada na vinha. O dono chama o agricultor e diz para ele: olha, eu fui procurar figos na figueira e não encontrei. Já tem 3 anos que eu venho buscar figo e não encontro. Eu vou mandar arrancá-la, cortá-la fora, porque ela é estéril. Ela está ocupando inutilmente essa terra. Jesus está usando uma imagem muito presente lá, naquela região. E o intercessor respondeu. Você viu que eu fiz o trocadilho da palavra, agricultor, intercessor. E o intercessor respondeu: Senhor, deixa ainda por este ano. Eu vou cavar em volta e pôr adubo. O padre Edmilson é agricultor. Ele planta horta, né? Tem a hortinha lá, perto de casa. O que é adubo? Estou te perguntando. Que vai fazer a planta crescer. Mas o adubo que você coloca lá nos canteiros é o quê? Bosta da vaca. Era isso que eu queria. É o estrume da vaca ou do camelo lá na Terra Santa, né? Jesus está naquele território. São as fezes, para ficar mais solene. As fezes do animal. E ele vai dizer: vou cavar em volta, eu vou trabalhar para que ela produza, eu vou colocar o adubo. Olha o intercessor. O intercessor é aquele que não desiste. Arranca fora, vamos jogar fora, vamos tirar essa situação, vamos acabar com esse grupo, vamos acabar com essa realidade dessa pessoa que está mais atrapalhando. Ela nunca muda de vida, ela sempre está do mesmo jeito. Vamos desistir. Espera aí, me dá mais um ano. Eu vou cavar em volta, eu vou pôr o adubo. E aí ele coloca uma condicional: pode ser que venha dar frutos. Se não der, então cortarás. O compromisso com a salvação dos pecadores. O agricultor intercessor precisa ser simples. Trabalhar arduamente, no silêncio. Quem trabalha na roça sabe, do silêncio da plantação, da semeadura, do trabalho árduo ali, do suor que é derramado, das dores que muitas vezes se sente no corpo, das mãos calejadas, do trabalho exigente. Vou trabalhar arduamente. Será que nós, como povo cristão, como povo intercessor, temos trabalhado arduamente pela salvação dos perdidos? E eu estou aqui dizendo em um nível, em primeiro lugar, na intercessão, no combate da oração. Nós temos nos penitenciado, nós temos adorado, nós temos buscado a fidelidade ao Senhor da figueira, ao Senhor da vinha, por o adubo, passar essa experiência de adubar aqueles corações, de adubar aquele grupo, de adubar aquela comunidade, de adubar aquela estrutura eclesial, aquela pastoral que não está produzindo fruto, de adubar aquele grupo que parece que está doente, aquela célula que parece que está morrendo, aquelas pessoas que parecem que não querem mais. Aí está o poder da intercessão, que é um trabalho, é árduo, é exigente, não é fácil, é como plantar, é como fazer o buraco, é como cuidar, é como estar atento, é como não deixar crescer os matinhos que o senhor tira, 2 dias depois o matinho está lá, resistente. Se não tirar lá na raiz, ele volta. O agricultor intercessor é aquele que combate no silêncio, é aquele que cava,
é aquele que coloca adubo, é aquele que não desiste, é aquele que diz para o Senhor: dá mais um ano. Eu duvido, depois o Senhor voltasse, o figo ainda tivesse ruim, sem gosto, ele ia pedir mais um ano, deixa eu trabalhar mais um pouco, para que não seja interrompido o processo. Nós precisamos assumir a intercessão dessa maneira. E eu quero destacar ainda de uma forma muito mais intensa, especialmente o nosso clamor por aqueles que estão no pecado, aqueles que estão afastados, aqueles que ainda não estão na casa de Deus, aqueles que caíram, aqueles que talvez nos decepcionaram. E deixa eu dizer uma coisa: as fezes, para eu ser solene, elas cheiram mal. Não sei se você já fez a experiência da intercessão, de começar a rezar por alguém e parece que fica pior. É só você começar a rezar. Você começa a rezar por um problema familiar de alguém da sua família, você está rezando, parece que o problema fica pior. Você fala: você acha que é melhor eu parar de rezar? Porque o negócio é o fedor do adubo, está sendo adubado, vai incomodar. A vala está sendo feita, eu estou cavando em volta para que a água pare, para que a água sustente aquela figueira, para que ela possa produzir o fruto. Talvez seja esse o motivo: a água passa direto e ela não absorve a água, e ela não gera o fruto. Todo movimento causa dor, causa impacto, e por isso nós temos que ser pacientes como agricultor, intercessores pacientes na insistência para vencer. Talvez seja uma paróquia estéril, uma diocese, numa intensa esterilidade espiritual. Talvez seja como aquela cidade de Arnes, uma paróquia estéril. Talvez tenha algum sacerdote me escutando agora. As dificuldades da sua paróquia talvez sejam como aquelas que São João Maria Vianney encontrou em Arnes, uma cidade voltada para a festa, para a bebedeira, totalmente dispersa, mundana e a parte de Deus. Mas na intercessão, no joelho dobrado, na adoração ao Santíssimo Sacramento, na disponibilidade, na não desistência daquele povo, talvez seja um líder pastoral de um movimento, um membro de uma comunidade, ou alguma autoridade ainda muito mais importante. Mas é preciso cavar, é preciso colocar adubo, é preciso persistir. E se parecer que está piorando, insista. Insista. Para mim foi muito reveladora a experiência que eu fiz na pregação de manhã, quando, citando a primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, Timóteo vai usar um termo que eu repeti inúmeras vezes. Antes de tudo, Timóteo vai dizer: antes de tudo, eu insisti na pregação de manhã, súplicas, orações, intercessão, ação de graças por todas as pessoas. E por que Timóteo vai receber essa instrução de Paulo? Porque o Senhor quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual foi o pedido que Nossa Senhora fez àquelas crianças em Fátima? Os pedidos que vêm do céu: rezem, façam penitência pela conversão dos pecadores. Pode ser que eles venham a dar frutos. Porque depende de Deus e depende da abertura do coração. De Deus tudo vai ser feito, da parte de Deus, porque Ele não quer que o pecador morra. Olha a primeira leitura: Ele quer que ele se converta, mas depende da pessoa. Quantas vidas salvas por mães orantes? Eu ouvi um testemunho que me impactou assim, muito. Na verdade, eu tive conhecimento desse testemunho de uma pessoa que estava na vida do crime, e a sua mãe era cristã, e ela sempre dobrava os joelhos, e um dia ele foi pego por uma ação que teve, e existia um grupo de disciplina, que nunca, quando eles capturavam alguém, aquela pessoa permanecia viva. E eles deram volta, andaram horas e horas e horas com ele lá preso, e quando ele saiu, quando foi aberto o capô, ele estava dentro de um cemitério. Era a hora da morte. E a pessoa que nunca deixava de operar para eliminar a vida
pegou a arma, colocou na boca da pessoa e não conseguiu atirar. Olhou nos olhos dele, não conseguiu atirar. Desarmou a arma, armou a arma de novo, colocou na boca dele de novo, não conseguiu atirar. Na terceira vez, da mesma forma, e ele foi liberto. Não, com certeza, e ele disse isso, que se ele perguntasse à sua mãe, ele saberia que naquela hora ela estava com os joelhos dobrados, orando por ele, cavando, colocando adubo. Uma segunda vez, ele estava esperando uma hora que eles iam fazer uma ação de um assalto num banco. E eles estavam em 10, em 11. E ele estava ali, ele era o piloto da fuga, nu. Chegou uma pessoa evangelizando e entregou um folhetim. Quando ele pegou aquele folhetim, ele sentiu um medo, ele nunca tinha tido medo de nada. E ele sentiu um medo, um pavor interior, e ele falou para os outros que estavam lá: vocês ligam se eu for embora? Eu não quero participar disso aqui. E eles falaram: você pode ir, mas você não vai ter participação de nada. Então tá bom, eu posso ir, pode. Ele saiu e foi embora. Eles fizeram a incursão, todos os 10 morreram e ele foi salvo. Aquela mãe estava de joelhos, cavando em torno da figueira estéril. Cavando em torno da figueira estéril. Colocando adubo, molhando aquela figueira estéril com as suas lágrimas, molhando aquela figueira estéril com o seu choro, com a sua dor. Quantos anos Deus deu para Agostinho, onde Mônica regava aquela figueira estéril com as suas lágrimas, onde ela cavava em volta daquela figueira com o seu sacrifício, com a sua dor, com a sua oferta, com a sua penitência, com o seu jejum. E por mais de 28 anos, Deus deu mais um ano para Agostinho, mais um ano para aquela figueira estéril, mais um ano. Quantos anos Deus deu para você? Eu fico pensando, quantos anos Deus deu para mim? Quantos anos? E a segunda etapa da homilia, a responsabilidade pessoal, a persistência. A primeira leitura nos fala da responsabilidade pessoal. Ezequiel se mostra pastor, teólogo, sacerdote e profeta simultaneamente nesse lindo texto do capítulo 18. É impressionante. Ele se mostra um filho fiel à tradição. Nós ouvimos bem a proclamação da leitura. Ele se mostra um pai responsável pela situação vivencial dos seus filhos. E ele se mostra um pioneiro de novos valores que vão enriquecer a revelação. Porque ele colhe de Deus aquilo que ele, na oração, na intercessão, tem que declarar. Veja bem, qual é a situação, o contexto dessa profecia? Eles estavam no exílio, que se seguiu à queda de Jerusalém. O templo foi profanado, a cidade foi incendiada, a glória de Deus saiu pela porta oriental, e eles também foram. Eram dias amargos do exílio. E a teologia tradicional dizia que eles estavam pagando pelas prevaricações e os pecados acumulados de século do povo de Israel. Que eles estavam pagando por aquilo que muitos outros cometeram na história, sendo infiéis a Deus. E eles pensavam no exílio: que desgraça! Os nossos pais pecaram muito mais do que nós. E o nosso dente fica manchado de nódoa. Então esse provérbio. E esse provérbio era uma declaração de um Deus injusto. Porque eles não se consideravam inocentes. Mas o castigo que eles sofriam era maior do que a sua parte de culpa. Na ideia deles, naquilo que foi trabalhado por anos. O que eles viviam? A aliança quebrada, o templo destruído, a cidade em chamas, devorada.
O culto que lhes permitia reconciliar com Deus tinha cessado. Eles eram vítimas de um passado sem esperança de futuro. E o que restava para eles? Já leu no Salmo? Nós sentávamos à beira dos rios da Babilônia e chorávamos. Eles não tinham esperança. Eles não tinham esperança de futuro. E começaram a ceder ao mundanismo, ao paganismo vivido na Babilônia. Porque esses que foram, eram aqueles que gemiam e choravam pelo erro daqueles que profanavam a religião, a cidade. Mas Ezequiel é fundamental. Ele formula o princípio da responsabilidade pessoal. E Deus diz pela boca do profeta: aquele que pecar é o que morrerá. Cada um deve assumir as suas responsabilidades diante de Deus. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, mas que ele passe por uma experiência de conversão total. E não era justo acusar Deus de injustiça por esses exilados, era isso que eles faziam. Era muito mais fácil acusar Deus de injustiça do que se converter. E por isso a importância da profecia de Ezequiel no texto sagrado que hoje a liturgia da igreja nos dá. Conversão. O vosso modo de proceder, diz no versículo 29, que não está na perícope da Santa Missa de hoje, da primeira leitura. O vosso modo de proceder é que é injusto. Convertei-vos e vivereis. A parte que eu preciso fazer. Dar a minha vida. Buscar um alinhamento com o céu. Obedecer à lei de Deus e à sã doutrina da salvação. Determinar-me a fazer aquilo que me é confiado. E na minha condição de cristão, que tenho visão, que devo interceder, mesmo não sendo de um ministério de intercessão. Jesus deu um mandato: ide pelo mundo e proclamai o evangelho. Nem todo mundo é pregador e vai pelo mundo pregando o evangelho, mas todo mundo tem a responsabilidade de testemunhar. Da mesma forma, nem todo mundo será intercessor de ministério, mas tem a missão de orar pela salvação dos perdidos, dos pecadores. Tem a missão de orar para a transformação das realidades estéreis na igreja. O que está estéril no grupo que você participa, no movimento, na comunidade, na paróquia, é isso. Nós temos a missão de orar. Mas tudo depende de Deus e da abertura que se dá a Ele. E quando nós oramos, quando nós nos colocamos, e a gente se coloca de coração aberto, a gente vai dizer como aquele agricultor intercessor: pode ser que ele venha dar frutos, que ela venha dar frutos. Se não der, então cortarás. Se não der, fazer o quê? A minha parte eu fiz, o trabalho eu fiz, eu cavei em volta, eu coloquei o adubo, eu aguei. Agora, se não der frutos, eu orei. Se não der frutos. E o Evangelho, para ir concluindo, vai nos trazer essa realidade. Dos humildes é o reino dos céus. E quando eu li esse Evangelho, eu lembrava da pequena Terezinha de Lisieux. Com 14 anos de idade, ela faz uma tremenda experiência de intercessão. Ela fica sabendo por vias de comunicação, de jornal, que um homem muito mau, assassino, tinha matado 3 mulheres, e uma dessas mulheres era uma criança, Henri Pranzini. E ela, ao ver aquele homem impenitente, de coração duro, sem querer aceitar a reconciliação com Deus que lhe era oferecido pela igreja, ela sentiu no coração que ela deveria adotar aquele homem mau, e que ela deveria
lutar num combate intenso para a conversão daquele rapaz que tinha sido condenado à morte. Ele tinha sido condenado à guilhotina. E o tempo estava passando, e todas as vezes que Terezinha lia no jornal a situação daquele homem impenitente e de toda a comoção que se fazia em torno do crime que ele cometeu, mais ela intercedia, mais ela se penitenciava, mais ela suplicava a Deus pela salvação. E no dia da execução, tinha, quem já viu o filme de Santa Terezinha do Menino Jesus, está lá. Ele foi colocado perto da guilhotina, tinha um padre com uma cruz, a guilhotina era aqui, ele estava ali com os policiais e o padre com a cruz aqui. Quando ele começou a ser trazido, ele foi olhando para a cruz e ele começou a chorar arrependido. E antes de colocar a cabeça na guilhotina, ele olhou para o sacerdote e disse: permita-me beijar a cruz. Beijou a cruz em lágrimas, em prantos, e disse para o padre: Padre, reze pela minha salvação. Quando eu vi na história de uma alma, e também nos livros que eu li sobre a vida de Santa Terezinha, esse relato de uma intercessão de uma jovenzinha de 14 anos, que adotou espiritualmente um pecador público, que na justiça merecia aquela condenação daquele tempo, eu falei, ele foi o bom ladrão. Na última hora: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Senhor, deixa ainda este ano, eu vou cavar em volta, eu vou colocar adubo. Deixa ainda esse ano. E o Evangelho vai dizer que os apóstolos, com tanta solenidade, queriam impedir as crianças de chegarem até Jesus. Quantas vezes a nossa atitude não impede as pessoas de chegar até Jesus? Quantas vezes a gente se acha dono de Jesus? Quantas vezes porque nós estamos salvos, aleluia, olha lá que belezinha, pregando, esse sacerdote já deve estar salvo no 7º céu. Quantas vezes o nosso pensamento, o nosso orgulho, a nossa vaidade é empecilho. Não estou dizendo que ali existia uma vaidade, existia uma certa proteção. Era muita gente que queria tocar em Jesus. Mas quantas vezes eu posso ser esse? E ser como a criança, como Jesus está dizendo aqui, é entender a realidade da humildade. O intercessor precisa ser humilde. A criança não tem pretensões e o intercessor fica escondido na capela ou faz a sua intercessão em casa. Para assumir o ministério da intercessão, tem que assumir a realidade da humildade. A criança aceita a sua pequenez e a sua impotência diante da vida. Ela depende de tudo. Tudo ela tem necessidade dos seus pais para sobreviver. Aí depois que a gente fica adulto, a gente fica independente dos nossos pais. E o movimento parece que também nos quer colocar, o movimento do crescimento, da independência, independente de Deus. E por que Jesus está dizendo exatamente isso? Porque uma criança é dependente do seu pai. Ela é incapaz de odiar. Ela é incapaz de adquirir vícios. Porque ela tem uma inocência em relação aos vícios, especialmente em relação ao vício do orgulho. Uma criança é totalmente rendida e dependente do seu pai e da sua mãe. E o que Deus quer dos intercessores é essa dependência. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou cavar, eu vou colocar o adubo. Quem sabe vai produzir o fruto esperado. A humildade é não se reconhecer menos do que você é. Tem gente que acha que ser humilde é, eu tenho um dom, e você vai falar que você tem esse dom. Eu sou menos, quer ser menos. Isso não é humildade, não, isso é falsa humildade. Mas é reconhecer quem nós somos. Nós somos filhos, é reconhecer aquilo que nós temos. Intercessores, nós somos impotentes. Nós temos que orar e confiar. É de Deus que vem a iniciativa. A graça é de Deus.
É Deus que derrama graça sobre o ser humano, sobre o homem. Como o pequeno se sente. Deixa vir. E Jesus abençoou as criancinhas. Deixem as crianças. Não as proíbam de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Claro, uma outra chave de leitura seria aqui uma confirmação bíblica da boca de Jesus para o santo batismo das crianças. Deixem vir, porque elas não podem ser batizadas, meu Deus? Deixa vir as criancinhas, deixa eu abrir as portas, porque se nega o batismo para as crianças por aí? Não falando não na igreja católica, né? Pelo amor de Deus. A gente poderia fazer uma chave de leitura aqui, bíblica. Deixem vir as criancinhas, delas é o reino dos céus. Deixa eu dar para elas o maior dom, que é a minha presença, a inabitação trinitária. Mas fecha o parêntese. Deus quer dar-se inclusivamente aos mais pequenos e aos que se tornam como as crianças. Quero concluir com Santo Agostinho. Intercessor, agricultor. Se me perguntais que é o mais essencial na religião e na disciplina de Jesus Cristo, responder-vos-ei. O primeiro, a humildade. O segundo, a humildade. O terceiro, a humildade. O que é mais essencial? Deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu quero convidar você, eu trouxe até o livro aqui para eu ler, mas não deu tempo. Tem um capítulo do livro novo que eu escrevi, que eu trato sobre a humildade de São Miguel Arcanjo. Ele não era na linha dos anjos o anjo mais importante, ele era o mais humilde. Ele estava no coro mais humilde. Mas porque na sua humildade ele gritou: quem como Deus? Porque nós estamos começando hoje a Quaresma de São Miguel. Ninguém como Deus. Lúcifer era o anjo mais importante. Ele cai. E o mais humilde é colocado como príncipe de toda a milícia celeste. Porque no reino dos céus, quem é mais importante é o humilde. No reino dos céus, quem toca no coração de Deus é o humilde. Primeira das bem-aventuranças. Jesus vai dizer que é dos humildes de espírito o reino dos céus. Fica de pé, peça esse dom para Deus, esse dom de não desistir, esse dom de permanecer, esse dom de perseverar, esse dom de ser criança, esse dom de ser humilde. Peça para Deus agora essa graça. Fala: Deus, eu preciso agora, porque sozinho eu não vou conseguir, sozinho eu sou limitado. Muitas vezes eu sou tentado por não ser criança, eu sou tentado pelo vício do orgulho, eu sou tentado de achar que sou eu que faço as coisas, eu sou tentado pelos elogios, mas é o humilde que entra na realidade do mistério, do coração de Deus, do trono de Deus. Aquele que não é humilde, aquele que não é como a criança, não consegue entrar, porque acha-se muito ensimesmado e não precisa do Senhor, resolve tudo por si mesmo. Mas agora, Senhor, diante de tudo aquilo que o Senhor está nos revelando, nós como intercessores, nós como povo de Deus, nós que entendemos que nós temos uma missão, nós que somos chamados a, antes de tudo, agradecer, orar, interceder, nós queremos agora, Senhor, essa humildade das crianças, nós queremos agora essa dependência total, nós queremos agora essa insistência que nós precisamos cultivar no nosso coração e não desistir de ninguém, e pedir ao Senhor uma chance. Me dê mais um ano, dê mais um ano para esse grupo, eu vou combater por ele, dê mais um ano para essa comunidade, dê mais um ano para esse ministério, dê mais um ano para esse ministro de música, dê mais um ano
para esse pregador. Dê mais um ano, Senhor. Ele está na esterilidade por causa do pecado, do orgulho, da vaidade, do dinheiro e de tantas outras realidades. Ele vive uma vida dupla. Me dê mais um ano, eu vou cavar, eu vou adubar, eu vou orar, eu vou me colocar na brecha, eu vou interceder. Não nos deixa desistir, Senhor. Não nos deixa desistir, não nos deixa desistir de ninguém. Senhor Deus, nós não podemos fazer nada sem antes combater na oração, na intercessão. Antes de tudo, Senhor, nós queremos. Antes de tudo, antes de um acampamento, antes de uma ministração, antes de um programa de televisão, antes de uma homilia, antes, Senhor, de uma pregação, antes de um testemunho, eu preciso estar contigo, eu preciso estar na sua presença, eu preciso interceder por aquele momento, eu preciso para que haja fecundidade, eu preciso cavar, eu preciso colocar adubo, eu preciso estar contigo. Então faz agora, Senhor, faz agora, retira-nos das desculpas. Muitas vezes nós terceirizamos, muitas vezes nós tiramos a responsabilidade de nós. Os nossos dentes estão manchados por causa do pecado dos nossos pais. Que Deus injusto nós estamos sofrendo, porque eles lá pecaram e nós não. Senhor, retira-nos dessa loucura e nos faz experimentar hoje a responsabilidade pessoal com o nosso processo, mas a responsabilidade pessoal com o chamado que o Senhor nos faz. O Senhor nos chama, o Senhor nos convoca para o combate, para a oração, e nós não desistiremos. Nós pediremos uma nova chance, nós pediremos ao Senhor mais um ano, nós trabalharemos na vinha em favor daquela figueira muito estranha no meio da vinha, muito esquisita, mas nós vamos trabalhar por aquela figueira estéril, para que ela produza frutos e muitos frutos. Senhor, por isso nós queremos ter acesso, um coração humilde, um coração dependente, um coração entregue. E eu quero ouvir da sua boca: deixa vir a mim esse pobrezinho desse Padre Roger, deixa vir a mim essa intercessora, deixa vir a mim, deixa vir. Ninguém impeça, não impeçam de vir a mim aqueles que são os meus escolhidos. Eles podem vir, eu os abençoarei. Eu abençoarei os joelhos dobrados, eu abençoarei as lágrimas derramadas, eu abençoarei as dores oferecidas, eu abençoarei os sacrifícios. Porque dos meus pequeninos é o reino, dos meus pequeninos é o acesso ao trono, dos meus pequeninos, dos que ficam no escondimento, é ali que eu quero treinar, é ali que eu quero transformar a esterilidade em uma imensa fecundidade. Deus, só o Senhor pode. Eu quero. Se existir alguma coisa impedindo, retira agora. Retira todo empecilho, tudo aquilo que queria impedir-nos de chegar até o Senhor. Se é o meu orgulho, quebra o meu orgulho agora. Se é a minha vaidade, retira a vaidade agora. Mas eu quero ter um coração humilde para ter acesso ao teu reino, para ter acesso ao poder do teu reino, para ter acesso à glória do teu reino, para ter acesso a tudo aquilo que o teu reino tem para me oferecer e oferecer aos meus irmãos e ao mundo inteiro. Por isso me dê um coração manso, humilde, sereno e totalmente dependente do Senhor. Mais um ano eu vou cavar, mais um ano, Senhor, eu vou adubar, mais um ano eu vou cuidar, mais um ano, por favor, mais um ano para essa realidade, mais um ano. Ajuda-nos, Senhor. Ora no Espírito, solte sua voz. Oração dos humildes, daqueles que nem sabem que estão rezando, mas o Pai entende. O Pai abre o acesso agora ao trono por Jesus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se
eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Bendito seja o Senhor. Agradeça a Ele nesse momento pela palavra que Ele nos oferece. Mais uma vez, Jesus, o Senhor nos dá o alimento da palavra. E agora, da mesa da palavra, nós iremos para a mesa da Eucaristia. Obrigado por nos alimentar com um alimento que sustenta. Obrigado, muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.